Olá, terceiro ano A, terceiro ano B, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Eu estou comentando com vocês sobre o autor Karl Marx, ainda na apostila 14. No vídeo passado eu falei com vocês acerca da ideologia alemã, uma obra gigante, então gastei um vídeo nela para resumir, falando bem rapidamente. Esses vídeos são 15 minutos, a nossa aula tem 50, 15 a 20 minutos. Então dá para você assistir num ritmo menos acelerado do que esse que o professor está impondo para vocês, né? Pode assistir de novo, anotar a dúvida e me perguntar. Por isso que às vezes eu falo um pouquinho rápido. Alguns trechos também eu estou lendo rapidamente, mas está na apostila. Se você puder me acompanhar, você entenderá o que eu estou lendo. É que se eu for ler a apostila inteira, teremos problema sério com o tempo. Vai estourar um vídeo de 50 minutos e aí ninguém suportará assistir, certo? Bom, vou falar um pouquinho hoje, ainda na apostila 14, do Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista é um texto escrito em língua alemã, na França, em 1848, e ele ganhou uma notoriedade. É nesse texto que o Marx diz assim: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Acontece que na época o manifesto ele não teve a amplitude que nós percebemos nele posteriormente, porque de fato estouraram revoluções pela Europa, as chamadas revoluções de 1848. Então é um panfleto de divulgação que só ganhou fama olhando retrospectivamente, porque não fez tanto sucesso assim. Bom, vamos lá então. Na página 5, ele dá a definição clássica de burguesia. Por burguesia, entendemos a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção. Essa definição vocês já tiveram em Engels, estou só retomando. E empregadores do trabalho assalariado. Por proletariado, a classe dos operários assalariados modernos. O burguês, ele tem os meios de produção, o proletário, ele vende a mão de obra. É a definição clássica de burguesia e proletariado. Um governo moderno é tão somente um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. Aqui ele reduz o Estado ao serviçal da burguesia, como fizera em A Ideologia Alemã. Esse texto era para ser um texto simples, destinado a operários. Então você não vai ver grande elaboração teórica no Manifesto Comunista. Proletários de todo mundo univos. Até essa perspectiva, essa frase final do documento, é uma frase na qual o Marx ainda está iludido que basta que as pessoas se unam para acontecer uma revolução. A sua teoria mudaria drasticamente, ele perceberia que não é bem assim, que para acontecer uma revolução é necessário uma crise profunda, é necessário N elementos, mas aqui ele não se preocupa tanto teoricamente. É alguém que está escrevendo como se fosse uma cartilha da revolução. Os operários, compelidos a venderem-se a retalho, são uma mercadoria como qualquer outro artigo do comércio e, portanto, estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência e todas as flutuações do mercado. O que é evidente, porque se você está num setor, o setor enfraquece, por assim dizer, a tendência é haver demissões em massa, teu salário reduzir, muita oferta de mão de obra reduz ainda mais os salários. Lembrar da questão que eu falei para vocês do exército de reserva em Engels. Então, se o teu setor é afetado, vide, por exemplo, a questão automobilística. As vendas de carros caem drasticamente. Você tinha lá um PLR bom no final do ano, você tinha uma estabilidade relativa, você começa a perder tudo, a empresa começa a propor acordos de demissão coletiva, e aí você vê que na prática você não é um ser autônomo, mas você se torna uma mercadoria. O teu futuro é determinado não por você mesmo, mas pelo preço que o produto final do teu trabalho atinge no mercado consumidor. Bom, esses são conceitos que para nós hoje são rudimentares, mas para a época era bem revolucionário. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Para se oprimir uma classe, é necessário assegurar-lhe condições para que possa, no mínimo, prolongar sua existência servil. Aqui o Marx já tem uma primeira luz, né? Eu não vou manter
uma classe oprimida se eu não der um mínimo de esperança. Então, que tipo de esperança eu posso fazer? Eu posso permitir que uns poucos tenham uma propriedade, que consigam pagar sua casa, que consigam viver de aluguel, se alimentar, porque enquanto o proletário tem uma coisa mínima para se agarrar, ainda que seja um pão dormido, ainda que seja uma carne estragada de terceira, ele não vai sair desse conforto, entre aspas, né? Ele vai permanecer dominado. Então a burguesia entende, não dá para acabar com tudo. É necessário construir alguns mecanismos para iludir o proletariado. No capítulo 2 ali, proletários e comunistas, o que distingue o comunismo não é a supressão da propriedade geral, mas a supressão da propriedade burguesa. O Marx diria, por que vocês se espantam com a supressão da propriedade, se na prática 80%, falando do século XIX por números do Marx, 80% das pessoas são excluídas da propriedade. O que eu quero não é tirar a propriedade de todo mundo, mas sim de burgueses que têm demais. Aí ele diz aqui, ó, revoltai-vos por querermos suprimir a propriedade privada, mas em vossa sociedade atual, vide sociedade capitalista, a propriedade privada está abolida para 9/10 de seus membros. Então, 80, não, 90, né? Aqui ele está dizendo 90% das pessoas são excluídas da posse. O proletário pode arrancar o poder da burguesia naturalmente. O proletário, para arrancar o poder da burguesia, naturalmente deve agir de maneira despótica no direito da propriedade. Modo geral de aplicar essas medidas. Aqui é uma cartilha. Expropriação da propriedade fundiária, tomada das terras, imposto acentuadamente progressivo, quem é mais rico paga mais imposto, supressão do direito de herança, isso aqui não precisa nem comentar, vocês já sabem, confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes, centralização do crédito na mão do Estado, aí já vai tirar os bancos que não são estatais, por meio de um banco nacional, centralização de todos os meios de transporte na mão do Estado. Então aqui, na primeira proposta de Marx, para que aconteça uma revolução tal como ele idealizou, antes do Estado ser derrubado, seria preciso nacionalizar meios, propriedades que hoje estão na mão do privado. Então, o Marx, nesse período de transição, ele seria contra a desnacionalização do petróleo, dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Bom, resumidamente, o Manifesto Comunista é esse panfleto um tanto quanto mais simples. Se vocês puderem trocar de apostila, aí eu vou tentar comentar um pouquinho acerca da outra obra, que é uma obra gigantesca, e talvez eu consiga fechar com mais um vídeo ou dois essa aula sobre Marx. Lá na apostila aula 15, eu quero que vocês abram a primeira página, que eu vou falar um pouquinho sobre Grundrisse. Grundrisse é um livro esboço que foi publicado póstumamente, né? Então é interessante quem quiser ler ele, apesar de ser gigante, né? Quase 1000 páginas, mas ele apresenta ideias, rascunhos das teorias do Marx, o que ele pensava, como que ele modificou até chegar no Capital. Então, a partir de Grundrisse, como nós não vamos entrar profundamente no aspecto da mercadoria, dá para se dizer que o Marx tem a sua posição madura de construção. Com exceção de algumas mudanças em relação à mercadoria, a partir daqui nós podemos dizer que para o sociólogo marxista, para a sociologia que nos interessa em fundamentos, nós já estamos diante de um texto que ele é bastante revelador, tanto para a educação, como para entender o pensamento do autor. Bom, eu falei do manifesto, eu só fiz uma retomada do manifesto pela fama que ele teve e por esses conceitos de revolução que ele introduz. Grundrisse eu vou demorar um pouquinho mais com ele. Tá, então, em 1845 ali o Marx foi expulso de Paris, por onde havia mudado. Daí vai para Bruxelas até 1848. É deportado pela Bélgica, quando a Bélgica era um país democrático que recebia muitas pessoas, então democrático entre aspas, né? O Marx pôde ficar lá até 1848.
Acontece que ele começou a fazer política, foi expulso novamente, mas antes dele ser expulso, ele foi convidado para voltar a Paris. Vai a Colônia, né, uma parte da Alemanha, por assim dizer. E aí a Revolução de 48 deveria fazer sucesso, mas não fez água, o capitalismo retoma o controle da Europa, todo aquele fervor revolucionário leva um balde de água fria, e o Marx, ele sai desse contexto da Europa mais centralizadora, por assim dizer, e vai para a Inglaterra, onde ele passaria o resto de sua vida escrevendo, teorizando, pesquisando. Lembra que eu falei na biografia que ele passa um bom tempo pesquisando na biblioteca do Museu Imperial Britânico? Então é esse período. Quando ele vê, quer saber, vai ter que dar uma crise mais grave, o capitalismo está se fortalecendo, década de 1850, 1860 é uma década bem morna, com raras exceções, e então ele se refugia na Inglaterra. E é dali que começa a surgir os esboços grundrícios, podemos dizer que é um esboço do Capital, e o Capital volume 1 não produziria muita coisa além disso. Vamos lá? Bom, a produção cria o material para o consumo como objeto externo, na página 1 ali, tá? O consumo cria necessidade como objeto interno, como finalidade para a produção, cada qual fornece ao outro seu objeto. Está explicando um pouco sobre a relação de produção e consumo, né? Como que a demanda influencia na produção, deveria influenciar na produção, a gente vai ver que ela perde um pouco essa capacidade. Entre o produtor e os produtos se interpõe a distribuição, que determina por meio de leis sociais sua cota no mundo dos produtos, interpondo assim entre a produção e o consumo. A distribuição precede a produção e constitui seu pressuposto. Aqui ele começa a fazer uma crítica em relação a quem não produz, teoricamente, a quem apenas compra e revende para lucrar. Ele vai dizer que esse sistema de trocas que nós temos, ele é um absurdo. Por que ele é um absurdo? Explicarei para vocês nos textos na sequência, mas já vou adiantando. Porque você já não produz mais em função do consumo. A lógica racional, as sociedades primitivas pensavam em demanda, a necessidade real, o que você precisa para sobreviver, e o que você tem que produzir. Quando entra o distribuidor, ele intercala essa relação, né, entre o produtor e o consumidor, existe o distribuidor, já não é mais pensado na lógica da demanda de um e da necessidade de produção do outro. Já é pensado na lógica do lucro. Quando o distribuidor interpõe o consumidor e o produtor, ele compra em função do lucro e não em função da necessidade. E já que o lucro é a base da relação de troca, não é mais a necessidade, deixa eu colocar isso em palavras mais claras. Se você pensar uma lógica racional, se eu preciso de, sei lá, um determinado vilarejo ali, 1000 sacas de arroz, eu consumo 1000 sacas de arroz. Teoricamente, a produção tem que ser um pouco superior às 1000 sacas para atender a necessidade imediata. A produção deve ser focada, na perspectiva de Marx, para atender essas 1000 sacas. Mas aí entra um intermediário que vai ficar entre o produtor e o consumidor. Ele não está pensando nas 1000 sacas que o consumidor demanda. Ele está pensando no lucro possível de ser obtido na compra e na venda. Percebem como muda a ótica da produção? O produtor, ele não vai produzir em função do consumidor, ele produz em função do lucro. E o lucro, ele não tem teto. Quanto mais você lucra, mais você quer. É um saco sem fundo, como diria minha mãe, né? Você vai, joga, joga, joga. Aí existe uma crise de superprodução, porque as pessoas produzem. Quando alguém vai plantar alguma coisa, eu falo isso com experiência própria. Eu já trabalhei muito tempo na roça. Então, como que nós pensávamos? Ninguém pensava. A pergunta que o meu pai fazia antes de plantar, se era arroz aquele ano, se era tomate, se nós íamos para o bicho da seda, era: qual que é o preço da seda, qual que é o preço do tomate?
não é pensado quem vai consumir tal coisa, é qual é o preço. Por isso que de quando em quando esse preço dá uma variação abrupta, quebra todo mundo e tem uma superprodução. Não pensamos mais no consumidor, mas na capacidade de revenda. A nossa preocupação, pouco importa quem vai consumir. Nós plantávamos nosso tomate lá, a preocupação era o intermediário, quanto que ele nos ia pagar. Olha, a caixa tá tanto, pode plantar. Ah, R$ 70 a caixa? Vamos plantar. E era essa a preocupação. Para Marx, isso é uma coisa totalmente sem sentido, porque de certa forma desconfigura o binômio produção-necessidade, vai ofertar um excesso de um produto e vai faltar outro. E até nessa oscilação entre oferta e procura, até essa oscilação ela é controlada, atende a interesses espúrios, né? Pessoas que querem vender, que querem comprar, trabalha para baixar um preço, trabalha para elevar outro. Vide a Bolsa de Valores hoje, né? A Bolsa de Valores é mais uma guerra entre milionários que quebram uma empresa, fomentam outro quando querem vender. Ou seja, eles brincam com os valores ou com o preço, vou utilizar o termo correto, brinca com o preço das coisas para lucrar sobre ele. É isso que o Marx está nos dizendo. Ali na página 2, já finalizo o vídeo, até 20 minutos eu finalizo. De um lado, aumento ilimitado dos títulos bancários, consequência imediata, elevação do preço dos produtos, das matérias do trabalho. Aqui o Marx faz uma crítica sobre como que o banco estatal perde o seu poderio, né? Não tem como imprimir moeda, não tem como controlar. Então o banco estatal vira um títere na mão dos interesses privados, tenta fazer regulação, mas a regulação não funciona, porque a concorrência privada tende a forçar o banco a agir de acordo com a regra de mercado. Então tudo isso o Marx já estava prevendo ali no século XIX, né? Alteração na produção promove estabilidade no valor das coisas, faz necessário acabar com a troca. Então aqui o Marx defende o fim desse modelo de troca. Eu vou finalizar aqui esse vídeo com o comentário na página 2, que está mais ou menos assim. Se um produto é pouco produzido, seu preço aumenta. O preço cai se o mesmo produto é produzido em excesso, né? Então, ali no século XIX, as pessoas produzem pensando no produto. Quero que vocês fiquem com essa noção. Por que o Marx critica a relação de troca? Porque na relação de troca, o objetivo não é produtor-consumidor, mas produtor-lucro. Tudo é em função do lucro. No próximo vídeo eu continuarei aqui da página 2 falando de Grundrisse.